Olá pessoal, hoje a gente está aqui na Clínica Evolutiva e a gente vai conversar com a doutora Juliana. Ela é nutricionista, mãe do bebê de 5 meses e a gente vai falar hoje sobre alimentação na gestação. Tudo bom, doutora Juliana? Tudo bem. Então, são dúvidas frequentes que eu recebo bastante e a gente vai conversar um pouquinho sobre a gestação. Como deve ser a alimentação na gestação? Então, assim, eu sempre recomendo ter um planejamento, né, antes de entrar nessa nova fase da vida, que é uma fase bem complexa, e planejar em relação à alimentação o pré-gestacional. Então, questão de peso, questão emocional, cuidar de todos esses fatores, que depois eu vejo que a principal dificuldade da mulher é realmente estar eliminando esses quilos que adquire ali no decorrer das 40 semanas gestacionais. Então você tem todo um cuidado com a alimentação antes da gestação, todo um cuidado médico também, a questão de exame, suplementação que é necessário. Após o parto é bem mais tranquilo de estar resolvendo essa questão do peso, que eu acredito que seja a questão que mais dá impacto assim, no pós-parto. Porque muitas mulheres, bastante gente assim, que eu vejo que me manda mensagem, engordou assim 22 quilos e não conseguiu mais perder. Inclusive tem recomendações do Ministério da Saúde que nós profissionais seguimos, né, para estar trabalhando, atuando nessa área. Por exemplo, a mulher que engravida eutrófica, que seria com seu peso normal, percentual de gordura adequado, ela teria um parâmetro de peso ali para estar do início até as 40 semanas para estar adquirindo esse peso de forma saudável. Até porque por uma questão fisiológica, às vezes fala, eu não vou ganhar peso, eu vou controlar, mas é necessário esse ganho de peso para manter a nutrição adequada do feto. Então é uma questão de cuidado e equilíbrio e estar ingerindo ali o que a gestante, no caso, realmente precisa, que é uma questão individualizada de cada uma, que existe esse controle, é bem eficaz e no pós-parto fica bem mais tranquilo de estar perdendo esse peso. E uma dos maiores mitos, assim, comer por 2. Muitas mães ainda acreditam que é necessário comer por 2 e comida errada, muitas vezes. Existe um mito realmente sobre isso e realmente é mito, porque assim, não existe de você comer por 2. Como eu falei anteriormente, você tem uma necessidade adicional para suprir a necessidade do feto, mas não existe de você estar comendo por 2. É só ter equilíbrio, ali tem um acréscimo de calorias que a gente trabalha por trimestre, né, primeiro, segundo, terceiro trimestre gestacional, que você acrescentando de acordo com a necessidade, você vai estar ganhando um peso equilibrado. Que no caso de uma gestante que vai engravidar ali com o seu peso eutrófico normal, seria de 11,5 kg até 16 kg, por exemplo, né? Aí quem engravida desnutrida, ou com sobrepeso, ou com obesidade, a gente vai controlando até as 40 semanas gestacionais. Aí existem os famosos desejos também, e muitas mães acabam comendo muita porcaria. Isso ocasiona problemas futuros no bebê? Assim, ocasiona, no momento da gestação, né, a mulher pode ter parto prematuro, pode ter uma pré-eclâmpsia, hipertensão, diabetes gestacional, e com esses problemas que a mãe tem, como consequência, o feto ou o bebê posteriormente pode sim se agravar de algum desses problemas. Então é importante estar retirando industrializados, controle de açúcares adicionais, questão do sódio, e procurar um profissional para estar realmente sabendo o que realmente tem que comer, o momento que tem que comer, essas questões de equilíbrio que vai fazer a diferença, tanto no decorrer das 40 semanas gestacionais, como futuramente, né? Até porque a questão da amamentação, tudo isso. E assim, eu vejo que tudo que eu comia quando eu estava grávida, o Daniel hoje adora. Inclusive 2 das maiores porcarias, batata frita e sorvete. Ele ama. É as duas coisas que eu não consigo, então eu entrei num contexto de uma vez por semana ele pode comer uma das porcarias. Isso, assim, o que a mãe come na gestação interfere no paladar da criança? Então, existe uma discussão no meio científico de que isso poderia interferir, porque acho que é um autor, ele é até do Canadá, se eu não me engano, que ele relata que a partir da 7ª semana gestacional já começa ali as papilas gustativas da criança se formar e tal, e isso já poderia interferir no que a mãe está comendo. Mas não é um consenso assim concreto ainda. Eu particularmente acredito que o que vai realmente estar interferindo seria a partir da introdução alimentar, assim, formação de hábitos, né, a partir dos 6 meses, que é quando normalmente começa
a deixar o aleitamento e ir mais para alimentos mais sólidos, associados ao aleitamento. E isso seria o momento de estar introduzindo alimentos adequados para essa criança posteriormente ter uma vida adulta, adolescente, enfim, mais equilibrada referente à alimentação. Tem também os famosos desejos, já falei isso antes. Mas tem mães assim que tem um desejo por dia e tem aquele mito, aquela coisa que se você não comer, a criança nasce uma mancha. É onde você colocar a mão. Cientificamente não tem nada comprovado. E às vezes, assim, digo pela a prática clínica, tem mulheres que inclusive se aproveitam da situação de estar gestante para estar comendo determinado alimento. Mas eu acredito que seja uma questão bem particular. Eu, por exemplo, eu não tive desejo assim, de comer coisas que não eram da minha rotina, ou enfim, de comer assim na gestação. Eu não tive esse desejo assim, que as grávidas relatam. Mas é bem individual mesmo essa questão. Eu tive vontade uma vez na faculdade de comer um quibe, só. Foi assim, nossa, que eu tive muita vontade. Lembrando agora, eu tive vontade de comer goiaba, que era uma fruta que não fazia parte assim, da minha rotina alimentar. Não por não gostar, mas às vezes não está tão acessível ali. Eu tinha vontade de comer goiaba, mas não assim, questão de chocolate, sorvete, doce, essas coisas que a maioria das mulheres relata que tem vontade de comer. Eu particularmente não tive. Eu sei de muita gente, inclusive eu tinha muita vontade de tomar Coca-Cola, só que eu não tomava porque eu nunca fui a tomar e na gestação que começou tudo isso, né? Esse mundo que eu comecei a ser extremamente saudável, extremamente rigorosa com a alimentação. Mas, assim, muita gente já me falou, e eu sei por mim, é de salivar a vontade de tomar refrigerante, a Coca-Cola. Como eu já falei, né? A questão individual, assim. Não tem assim algo científico que diga que porque está grávida, de estar consumindo determinado alimento. Inclusive a Coca-Cola é uma das substâncias, né, que eu considero um produto alimentício, não diria que seria um alimento, que é recomendado você estar eliminando ou restringindo ao máximo na gestação, porque tem cafeína, então aquilo ali já pode causar aborto, parto prematuro. É uma das coisas que seria bom estar evitando durante a gestação. Eu tomava muito café. Aí eu vi uma reportagem que também. O café causava câncer infantil. Até 350 miligramas por dia, se eu não me engano, que dá 2 xícaras de café no decorrer da gravidez. Porque causa problemas. Eu zerei tudo. Eu comia extremamente saudável e daí pra diante começou. Também tem a questão da água, porque grávida conhece todos os banheiros da cidade, né? Isso é real. A ingestão de água é importante também, né, na gestação? Sim, além da alimentação equilibrada, a água ela vai estar eliminando toxinas, vai estar ajudando na questão que a pele ela vai ficar mais elástica aqui na região abdominal, né? A barriga vai crescer, então evita até a questão de aparecimento de estrias, porque a sua pele fica hidratada. Então ela vai esticando, vai dilatando e ela está hidratada, então evita esse aparecimento de estria. E fora que vai estar carregando nutrientes para o organismo, fica hidratada, são inúmeros benefícios, mas é sim muito importante estar consumindo água, assim pelo menos 2 litros por dia é a recomendação, né? Tem muita mãe que sofre com azia, aí falam que porque o bebê vai nascer cabeludo. Teria algum alimento assim bom que ajuda, né, na azia? Na verdade, a azia ela ocorre assim, por uma questão fisiológica mesmo, né? Da mudança no corpo da mulher, a questão hormonal. Não existe um alimento específico, mas tem algumas recomendações, como por exemplo, fracionando as refeições. Em vez de você consumir grandes volumes, né, que às vezes dependendo do período gestacional que você está, seu estômago já não tem uma capacidade tão grande de estar ali armazenando tanto alimento. Então, uma estratégia que é bem eficaz é consumir pequenas porções, né, no decorrer do dia. A questão da água também ajuda bastante. Seriam essas questões que a gente tem que pautar, assim. Muita dúvida também sobre os alimentos que não devem ser ingeridos no período de gestação. Na verdade, tem que ter cautela com determinados alimentos. Por exemplo, carnes mal passadas e peixes crus, por exemplo, o sushi, né? Ali esses alimentos não passou por um processamento no fogo, para estar eliminando algumas bactérias, patógenos e tal. Então não seria ideal estar consumindo, né? Que pode causar algumas doenças, mal-estar na grávida, diarreia, vômito, enfim, está prejudicando a saúde do feto também. Outro alimento, o ovo, ele, por exemplo, maionese, né? Bem tradicional aqui na região fazer maionese, usar o ovo cru em molhos.
O ovo cozido, refogado e tal, que não seja cru, é legal de consumir, é bem saudável. Mas essas preparações que vai ovo cru é bom evitar, porque pode ter salmonela ali, contaminação e causar um grande mal-estar na gestante. Outra coisa é frutas, legumes e verduras que não passam por um processo de higienização, né, mal higienizados ali, pode ter contaminação por toxoplasmose também. Então, na verdade, pode até consumir, mas teria que ter esse cuidado com a higiene, com a preparação. E assim, o que eu mais relato, digo mesmo, é a questão da cafeína. A cafeína está restringindo ali 300 miligramas de café por dia, que daria 2 xícaras, e bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica também 0, porque pode causar problema no sistema nervoso central do feto, aborto prematuro, enfim, vários outros problemas que pode estar acarretando no decorrer da gestação. Consumo também de cigarro, né? Cigarro também, tudo isso, tem nem passar nem perto de quem está fumando, mas está ingerindo ali, que você está inalando aquela substância tóxica, né? Então faz muito mal para o feto mesmo. Nossa, muito obrigada, doutora Juliana, que certamente sanou a dúvida de muitas pessoas, possíveis gestantes ou até mesmo mães que já estão com seus bebês. Muito obrigada. Imagina.